Pessoal, tudo bem? Boa noite. Devido a um sucesso que acabou dando o último vídeo que eu fiz sobre direito penal, aquele sobre racismo contra injúria racial, lembram? Eu decidi fazer um outro agora sobre direito penal. Só que dessa vez voltado principalmente a alunos, sejam alunos da graduação, sejam advogados recém-formados que querem atuar nessa área penal, ou até mesmo às vezes concurseiros, né? Nunca se sabe. E hoje eu vou falar sobre um tema que, se você estudou direito, você provavelmente ouviu falar, no princípio, na verdade, que é o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela. Bom, você deve ter aprendido, né, que a grosso modo, o que seria um princípio da insignificância? Seria aquele princípio do qual diz que em crimes acontece às vezes de certos tipos de crimes, como por exemplo os patrimoniais, do agente, né, o criminoso, ele, por exemplo, cometeu um furto e desse furto ele furta um objeto de baixo valor. Esse baixo valor é relativo, tá? Não tem essa questão de relacionado ao salário mínimo, relacionado ao... Não, é relativo. R$ 10 para um bilionário é uma coisa, R$ 10 para um mendigo é outra. Então é tudo relativo, tá bom? E isso é de entendimento do STF, essa questão da relatividade. Bom, seguindo. Então ele subtrai um objeto de pequena monta, ou que não tem valor emocional nenhum, sentimental nenhum envolvido naquele objeto. E aí o que ocorre? A princípio a polícia vai fazer um inquérito policial, o promotor pode querer denunciar, etc. Mas se vê que aquele objeto ele é de baixo valor e que nada agregaria, visto assim que o rapaz, o agente, né, criminoso, ele tem bons antecedentes, ele é réu primário, né, ou seja, não é reincidente, sempre ostentou bom comportamento e tudo, não vê um motivo de puni-lo com uma prisão. Por exemplo, roubou uma lâmpada de um supermercado. Qual é o tipo de prejuízo que uma lâmpada vai dar econômica num supermercado? É até absurdo de se falar, né? Agora, se rouba, por exemplo, R$ 10 de um mendigo, vamos pegar o mendigo de exemplo, R$ 10 de um mendigo, aí é muita coisa. Então, tem que se ver sobre isso para saber se tem significância ou não, tá bom? Bom, se caber o princípio da insignificância, o que isso significa mesmo? Significa que nós vamos estar com um caso de atipicidade. Lembra, para um crime ser considerado crime, ele tem que passar, assim, na opinião majoritária da doutrina, pela teoria tripartida do crime, que é o fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade, correto? Algumas poucas doutrinas tiram a culpabilidade e falam que seria mais um caráter volitivo. Mas vamos pegar a majoritária. Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Se nós não temos um desses três, exclui-se o crime. Nesse caso, nós não teríamos a tipicidade do caso, porque o crime não seria considerado crime nesse caso, certo? Então não teria crime nenhum. E por isso seria arquivado, o rapaz não seria condenado. Claro, tem que se ver várias coisas para dar essa insignificância. Tem que ver se o objeto ele realmente é de baixa monta para aquela vítima. Tem que ver se não tem valor sentimental para aquela vítima. Vai ter que ver se não é um crime com violência ou grave ameaça, crimes contra a vida, crime contra a dignidade sexual. Então não é só para crime patrimonial? Não, é para qualquer crime, mas desde que não seja crimes extremamente graves, né? Dignidade sexual, crimes contra a vida, por exemplo, são dois estilos extremamente graves, então não vai caber. Maria da Penha, grave ameaça ou violência doméstica, tal, da Maria da Penha. Lógico que não vai caber, né? Tem alguns casos. Bom, até aí você deve ter aprendido. Agora, e se eu te perguntar, você conhece o princípio da insignificância ou bagatela imprópria? Porque essa é a própria. Essa é o que ensina na faculdade. Conhece o impróprio? O impróprio, não querendo falar mal das faculdades, mas provavelmente uma ou outra faculdade que ensina, né? O que seria impróprio? A imprópria é quando tem fato típico, o agente ele é culpável, certo?
Só que não vai ter a pena incidente a ele. Mesmo que tenha condenação, não vai ter a pena. Ué, mas como assim não vai ter a pena? Não vai ter a pena. Por quê? Porque seria um caso que lembra bastante a insignificância. De certa forma, o agente, vamos pegar o do furto, o agente furtou um objeto, tá? Só que dessa vez não é baixo valor. Ele é culpado, ele quis isso. Ele teve aquele ânimo de fazer aquilo, certo? Só que viu que a pena iria ser irrelevante. Ah, mas como é irrelevante? Vamos pegar um caso. O caso é o seguinte, imagina que tem um fulano chamado, sei lá, João. João sempre foi um cara correto, sempre teve boa conduta, etc. Mas chegou a pandemia, o decreto de estado de calamidade, e João veio a perder seu emprego. Conforme foram se passando os meses de pandemia, o João, ficando sem dinheiro, não conseguindo pagar as contas, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo. João virou morador de rua. No desespero de João, ele começa a querer praticar pequenos furtos, um aqui, um ali, porque é o jeito dele sobreviver, que ele viu como sobrevivência. Em um desses episódios de furtos, ele acabou sofrendo uma denúncia anônima pela polícia, a polícia abordou ele, prendeu ele em flagrante por furto, certo? Foi um fato típico, furto, prendeu em flagrante. Aí, levaram na delegacia, teve audiência de custódia, babá, que aí é um outro dia, um outro assunto. E resultado, e começou o processo crime contra ele, falando que ele já estava com uma habitualidade criminal, né, que ele estava fazendo muitos crimes habitualmente, como um criminoso profissional, vamos dizer assim, falando que muitos dos furtos que ele fez não eram furtos de baixo valor, de baixa monta, ou tinham valor sentimental, enfim, foi tudo. Só que, vamos supor que João conseguiu uma liberdade provisória. E o processo demorou muito. O processo demorou 4, 5 anos para dar fim, vamos supor. E nesses 4, para dar o fim, sim, fim do processo de conhecimento primeira instância, né, da sentença. Vamos supor que nesses 4, 5 anos, João constituiu família, João conseguiu um emprego, João comprou casa, João comprou carro, nunca mais delinquiu, nunca mais fez crime nenhum. Um exemplo de cidadão, ajuda as pessoas, ajuda a caridade, é um exemplo de cidadão. Não tem maus antecedentes, não é reincidente, porque esse é o primeiro julgamento dele. E já passou muito tempo e o cara já está ressocializado. Só que ainda falta a sentença. O que ocorre? Durante o processo, o promotor de justiça pode ver isso, o advogado dele, o advogado do João pode falar isso, né? E pedir para quê? Para que não se tenha pena. Para que não condene a nada. Por quê? Porque condenar uma pessoa que aparentemente já está ressocializada a um estabelecimento de ressocialização, que é o presídio, que é a penitenciária, prisão de segurança máxima, ou média, enfim, não seria cabível para ele. Às vezes poderia piorar a condição dele. Afinal, ele já está ressocializado por ele mesmo. Tá? Então, quando isso acontece, é um princípio da insignificância imprópria. Por quê? O que foi um insignificante daí? O insignificante foi a pena. A pena, assim, o tipo de crime, pela repercussão que gerou, pelo que o agente acabou virando posteriormente, acabou sendo insignificante. Então, botar uma pena seria algo exacerbado, seria algo exagerado. Já se tornou insignificante, só que de uma maneira imprópria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, podem deixar nos comentários, podem me falar no direct. Dá um like aí também se gostaram, né? E até a próxima, gente!